Olá! Está começando o Acontece Retrospectiva com as principais reportagens exibidas ao longo do ano. Hoje vamos reexibir uma entrevista com um dos maiores especialistas em psiquiatria forense sobre a banalização da violência. E você também vai ver como a cidade melhorou o acesso dos deficientes aos táxis adaptados. Em instantes. Em novembro, um vendedor de gelo foi espancado até a morte em Ipanema. Menos de uma semana antes, outro crime chamou a atenção pela crueldade. Um casal de moradores de rua foi queimado enquanto dormia na calçada. O Acontece no Rio repercutiu essa banalização da violência com o psiquiatra forense Thalvane de Moraes na entrevista que você vai assistir agora. Socos, pontapés e agressões com uma barra de ferro. Foi dessa forma que o vendedor de gelo de 33 anos foi linchado em Ipanema por pelo menos 10 pessoas. O grupo só não esperava que o linchamento fosse registrado pelas câmeras de segurança de um supermercado. Após a divulgação do vídeo pela imprensa, 3 suspeitos se entregaram à polícia. Os suspeitos são um homem e 2 mulheres. Eles moram em São Gonçalo e compareceram à delegacia de Alcântara. De lá foram levados para a divisão de homicídios, onde prestaram depoimento e foram liberados. Mas agora, a justiça decretou a prisão temporária dos 3 acusados. A juíza Maria Isabel Pena classificou o ocorrido como um crime bárbaro, onde a vítima não teve direito de defesa. A prisão temporária prevê 30 dias de detenção. A polícia não tem dúvidas de que os 3 suspeitos agrediram Fabiano da Silva até a morte. Os acusados alegam que agiram em legítima defesa, revidando as agressões iniciadas por Fabiano. O motivo do linchamento teria sido um desentendimento durante um luau, após o vendedor de gelo mexer com uma mulher acompanhada. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal condenou as agressões e pediu punição para os responsáveis pelo linchamento. No Estado democrático, a possibilidade do justiçamento, do linchamento, da justiça com as próprias mãos, é um erro, barbariza toda a sociedade e nós, em nome da cidade do Rio de Janeiro e como membros da Comissão de Direitos Humanos, repudiamos qualquer forma de violência, qualquer forma de reação direta que leve à justiça pelas próprias mãos. Há menos de 10 dias, outro caso de violência chamou a atenção da comissão. Um casal de mendigos foi queimado quando dormia em uma calçada no Rio Comprido. Seja queimando um casal de moradores de rua, seja agora esse ato de linchamento, de justiçamento, isso precisa ser negado por todos nós que defendemos a democracia. Casos como estes que acabamos de ver mostram a banalização da violência. Para conversar sobre esse assunto, recebo aqui no nosso estúdio um dos maiores especialistas em psiquiatria forense, Dr. Thalvane de Moraes. Dr. Thalvane, o que leva várias pessoas ao mesmo tempo a espancar outra até a morte? Em primeiro lugar, eu acho que dentro do processo de sociedade que a gente vive, né, há um momento, e é o momento atual, em que a expectativa em relação à violência é muito grande. Não de praticar violência, mas de receber violência. Então as pessoas vivem assustadas, vivem com medo, vivem tensas. Então, diante de alguma circunstância anormal, né, como me parece que a história envolve um primeiro momento de agressão verbal e tal, tentativa de agressão física, há uma reação imediatamente, porque aí se coloca, quer dizer, as pessoas colocam nas suas mentes a ideia de que aquele é o inimigo a ser combatido, a ser destruído. Daí a questão de querer fazer justiça com as próprias mãos, de querer desconhecer o processo civilizatório, naquele momento vira barbárie, né? Os processos de agressão por grupos, os linchamentos, representam a barbárie, quer dizer, as coisas primitivas que antecedem até a própria civilização. Então é muito nessa linha, né? Então o senhor acredita que essas pessoas agem dessa forma por descrença na polícia, na punição e fazem justiça com as próprias mãos? Um ponto que eu acho importante a gente deixar claro aqui para os telespectadores é que não se trata de doença mental. Como psiquiatra eu me sinto na responsabilidade de assinalar isso. Não são pessoas doentes mentais. Não, são pessoas normais que vivem dentro de uma sociedade, mas cuja reação, né, de defesa está tão aflorada. Um dos motivos é esse que você falou, ou seja,
não estão crendo muito nos mecanismos, né, que o governo teria que ter para proteger a segurança da falha. Então, de trás disso aparece o quê? A reação imediata. Isso pode ser considerado um surto, então, doutor Talvani? Não, o surto seria doentio, né? E não é doentio, é anômalo, não há dúvida. É bom deixar claro, não é uma coisa normal, é anômalo, foge da regra do comportamento. Mas as coisas às vezes começam de maneira muito, não nesses casos que a gente verificou, mas em outros casos, começam às vezes numa briga boba, um bate-boca, uma agressão, né? Uma ameaça, e aí junta-se um grupo e se arvora no direito de fazer justiça com as próprias mãos e quer destruir o outro. Geralmente, o mais frágil é o que sofre a ação do grupo. As pessoas hoje estão mais intolerantes no trânsito, em redes sociais. Doutor Talvani, existe uma banalização da morte? Essa intolerância, ela está muito presente na nossa sociedade, exatamente porque as pessoas se sentem inseguras, as pessoas acham que as leis são fracas, essa ideia porque a punição tem que ser mais gravosa, tem que ser pior. E nós sabemos que não é a punição, não é a cadeia que resolve. Na realidade, os investimentos sociais que funcionam como antídoto em relação a isso são o quê? Educação, são apoio social, são trabalho, né? São condições de sobrevivência adequadas e civilizadas. Infelizmente, nos momentos de crise, e a gente vive um momento de crise, as pessoas se tornam muito mais intolerantes e banalizam a violência, não há dúvida. Qualquer pessoa numa situação extrema é capaz de cometer atos bárbaros, como um linchamento, por exemplo? Claro, pode. Isso é do dia a dia. Quer dizer, a violência, como forma de reação imediata, ela está presente no ser humano, na sua própria natureza. A violência aumentou, simplesmente ficou mais fácil registrar esse tipo de imagem com câmeras de celulares e circuitos de segurança? As duas coisas. É claro que hoje os mecanismos, câmeras, como você falou, né? As ruas possuem, há centros de controle, nas grandes cidades, se tem um monitoramento das ruas, etc. Mas, por outro lado também, as pessoas, por várias razões, se tornaram mais violentas. Exatamente dessa perspectiva da individualidade. Eu quero preservar a minha vida, a minha segurança, a vida dos meus filhos, quero conservar e proteger o meu patrimônio. A partir daí, se alguém ameaçar atingir a minha inteireza, né, que deve ser protegida, eu reajo com violência. As pessoas se tornaram mais violentas, não tenha dúvida. O Rio vai sediar os Jogos Paralímpicos em 2016, mas motoristas de táxis adaptados encontram dificuldade para o embarque e desembarque de deficientes. Uma lei passou a garantir o direito dos taxistas de utilizar vagas especiais. Esse é um dos 52 táxis adaptados para portadores de deficiência física que circulam na cidade. Todos pertencem à mesma cooperativa, onde estão cadastrados 20 mil clientes. Por dia, os taxistas chegam a fazer 130 viagens, solicitadas pelo telefone ou pelo aplicativo da empresa. Mas um problema incomodava os motoristas: a dificuldade de parar o carro para o desembarque do passageiro. Quando a gente deixava o cliente num lugar, a gente não podia ficar esperando no mesmo lugar que a gente estava. A gente teria que se deslocar para algum lugar, e com toda essa dificuldade de estacionamento era realmente uma missão bem complicada, de procurar um lugar para parar. E também quando a gente deixava um passageiro e ficava aguardando novos passageiros, ou seja, novas corridas, dentro na área mais ou menos que a gente estava parado. O desembarque para o cadeirante não é imediato. Após botar um cone como alerta para os motoristas, o taxista aciona a plataforma que vai colocar o passageiro no asfalto. E sem uma vaga para estacionar, muitas vezes o cliente tem que redobrar o esforço para chegar ao local desejado. Ele tentava me deixar o mais próximo. Às vezes ele me ajudava me conduzindo na cadeira até o local onde eu queria ir, ou às vezes eu mesmo tentava ir até o local. Com dificuldade, machucava a mão e tal, cansava os braços.
Agora, uma lei aprovada na Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito Eduardo Paes permite ao táxi adaptado fazer o embarque e desembarque de passageiros nas vagas exclusivas para os portadores de deficiência. Assim, o táxi pode parar aqui e permanecer na vaga por tempo indeterminado. O autor da lei é o vereador S. Ferraz, que atendeu a uma antiga reivindicação dos taxistas. É uma necessidade da cidade da gente ter essas paradas para que esse deficiente físico possa ir ser atendido no médico, que muitas das vezes vai no consultório, demora 1 hora, 2 horas, a gente não sabe o tempo que demora. E o taxista precisa estar ali esperando o seu cliente, o seu paciente, né, para ele poder transportar. De acordo com a lei, os taxistas passam a utilizar, além das vagas públicas para deficientes, as de carga e descarga. Para isso, o veículo precisa estar identificado como de transporte acessível. Os passageiros agradecem. Eu agora posso pedir que ele continue ali no local, me esperando, tá? Me reconduza até o táxi e me leve para minha residência. Vai ficar tudo mais fácil. Ficar muito mais fácil, muito menos desgastante, né? Mas para o táxi adaptado estacionar, é preciso que a vaga esteja disponível. Flagramos esse carro estacionado de forma irregular numa rua do centro. Sem identificação, o veículo ocupava uma vaga destinada aos deficientes. O motorista que cometer essa irregularidade está sujeito a uma multa de R$ 53 e a perda de 3 pontos na carteira de habilitação. Com muita frequência que a gente vê pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência paradas e a justificativa é sempre, não, foi uma coisa rápida, né? Foi só ali, é só um minutinho, né? Então isso é um trabalho de consciência e também de punição, né? Essas coisas vão existir, mas eu acho que quem fiscaliza mais somos nós que temos o direito de reclamar. Ligar para a Guarda Municipal, ligar para quem fiscaliza isso, para vir de imediatamente corrigir esse motorista que indevidamente está errado. O projeto ainda não saiu do papel e é alvo de críticas por especialistas. Mas você se lembra que a Prefeitura anunciou que poderia levar o veículo leve sob trilhos até a Zona Sul? Reveja na reportagem. O que hoje é um enorme canteiro de obras, em breve será uma alternativa de transporte para os cariocas. O VLT vai mudar a cara da Avenida Rio Branco no centro e pode também chegar à Zona Sul. A partir de novembro, empresas interessadas em desenvolver o projeto poderão apresentá-lo à Prefeitura. Nesta fase, os custos vão ficar por conta da empresa. A ideia é expandir a linha do VLT até a Gávea. Ao todo, serão 23 quilômetros de extensão, passando pelo Aterro, Flamengo, Botafogo, Humaitá e Jardim Botânico. Antes mesmo de ser lançado, o projeto já está gerando polêmica. O trânsito na Rua Jardim Botânico já é bastante complicado, tanto que em horários de rush até uma pista reversível. Imagina então como seria acabar com uma parte da via e transformá-la num imenso canteiro de obras como esse aqui, com pedras, tratores e caminhões. As obras durariam 3 anos e meio e gerariam um impacto grande no trânsito. Ele é, digamos, desnecessário na medida em que ele é um veículo de baixa capacidade, não é? Ali nós temos milhares de passageiros, não é? Então precisaria de ter um tipo de transporte que tivesse um carregamento maior. Há também outra controvérsia. Com os bondes do VLT, os ônibus perderiam espaço. E ainda há a concorrência do metrô, que vai fazer o mesmo trajeto. Está faltando alguém parar, rigorosamente dar uma freada de arrumação, como se brinca com os ônibus, e vamos fazer um planejamento integrado de transporte. Quem passa por aqui todos os dias já está preocupado. Não vai dar certo. Não vai dar. O Humaitá é muito estreito, tem muita avenida, muita árvore. No início vai ser brabo, mas espero que depois de tudo pronto fique bem melhor a gente, pessoal, transitar. Mesmo que sejam aprovados, os projetos só vão poder ser executados dentro do calendário eleitoral e da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o Acontece Retrospectiva fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.